Oi, eu sou a Mari, uma psicóloga apaixonada por livros, e hoje eu vim trazer 5 livros perfeitos para quem quer começar a ler clássicos. Já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, já deixa sua curtida e me conta aqui nos comentários depois se você já leu algum desses ou se você tem vontade de ler. Bom, eu vou começar com O Grande Gatsby, do Fitzgerald. Esse livro, ele é pouco citado para ser um livro, né, para iniciantes começarem a ler ele, mas ele é uma história muito cativante para quem está começando a ler clássicos. Provavelmente você já ouviu falar, né, do Grande Gatsby, que teve uma adaptação para o cinema muito conhecida. E esse livro, ele é bem interessante, ele é ali um romance cheio de drama também, e aí a gente vai acompanhando a história do Gatsby, né, que basicamente ele faz várias festas ali tentando chamar a atenção de uma moça por quem ele é apaixonado, né? E essa moça, esse relacionamento dos dois, a gente vai vendo que é muito conturbado. E nós temos uma mensagem aqui muito grande, né, sobre o amor. Esse é um livro que dá pra gente refletir muitas coisas, mas principalmente que não dá pra amar sozinho, né? Quando o seu amor por uma pessoa não é tão recíproco quanto você gostaria que fosse, né? Quanto é o esperado de um relacionamento, normalmente causa muitas dores. E aqui o Grande Gatsby narra isso muito bem, né? Uma história curtinha, um livro curtinho, e que é ótimo para iniciantes, porque é uma história que prende do início ao fim. E é facinho de ler, né? Outro livro que quero indicar, né? Na verdade, eu trouxe aqui o Novelas Completas do Tolstói, para representar as novelas do Tolstói, que eu acho que são um ótimo começo para quem quer começar a ler clássicos. Tolstói escreve de uma forma maravilhosa e através das novelas a gente consegue ter um vislumbre, né, de como Tolstói escreve, o que é a literatura do Tolstói. Aqui nessa minha edição, da Todavia, a gente tem Felicidade Conjugal, A Morte de Ivan Ilitch, Sonata de Kreutzer e Padre Sergi. Eu recomendo vocês a começarem lendo Felicidade Conjugal, que é a primeira novela aqui desse livro, pois Felicidade Conjugal é uma novela muito fácil de se ler e que traz muitas reflexões importantes quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de uma vida a dois. Felicidade Conjugal fala basicamente sobre o que deve ter em um matrimônio, dentro de um casamento, sabe? Sobre as coisas que a gente tem que abdicar muitas vezes, sobre as escolhas que a gente tem que fazer e o quanto é importante maturidade, né, para que o relacionamento dê certo. Felicidade Conjugal traz uma história pequenininha, mas que faz a gente refletir muita coisa, né? Tolstói faz a gente refletir muita coisa. Então é um ótimo caminho para você começar a ler Tolstói. Recomendo muito. A Morte de Ivan Ilitch também é bem fácil de se ler, mas já se trata de uma reflexão mais profunda sobre a vida e o que a gente faz dela, né? Gera uma reflexão muito grande sobre a nossa existência, A Morte de Ivan Ilitch. É um bom caminho também para você que quer começar a ler clássicos, então aqui já vai 2 dicas em uma, né? Felicidade Conjugal e A Morte de Ivan Ilitch. Mas qualquer uma das novelas do Tolstói, porque Tolstói é maravilhoso. E eu recomendo essa edição, inclusive, porque aí ela já vem com todas as novelas, você não precisa comprar separadamente. Eu acho que compensa bastante. E é uma edição, assim, bem bonitinha mesmo. Eu gosto bastante dela, a capa tem um sensorial diferente, sabe? Não é igual às outras capas de livro. Eu acho perfeito. O terceiro livro que eu vou trazer aqui é um livro que também eu não vejo ninguém falando assim, comece a ler por ele. E ele simplesmente é um livro maravilhoso. Assim, se quer ler um desses aqui, que eu vou recomendar para ser o primeiro livro, lê esse aqui, que eu vou te recomendar agora. Porque ele é perfeito para quem está iniciando na leitura dos clássicos, que é O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Esse é um dos meus livros favoritos, eu gosto muito dele.
Aqui marquei muita coisa. Esse livro, ele é como se fosse uma investigação, sabe? O autor aqui, ele tenta provar que realmente aconteceu aquela história. Então é como se tivesse um jornalista ali mesmo, narrando uma história que ele pesquisou ali, os fatos, para saber o que aconteceu. Então tem esse aspecto de parecer que alguém está te contando um caso, sabe? Não é uma escrita difícil de se ler, é bem humorado, inclusive. Um livro cheio de suspense, com personagens muito marcantes, incríveis, que vão ficar ali na sua memória por muito tempo. Uma história leve, divertida e ao mesmo tempo com muito suspense e com o protagonista aqui, né, o Fantasma da Ópera, é um personagem único, assim, que a gente vai percebendo ali o tanto que esse personagem é complexo e o quanto que esse é um dos personagens mais marcantes da literatura. Com certeza você já ouviu falar do Fantasma da Ópera, mas vale a leitura. Mesmo que você já saiba de alguma coisa, já saiba da história, leia, porque a experiência é única e esse livro aqui é maravilhoso. Pode começar por ele, tá? Muito, muito bom. Mesmo quem não leu ainda nenhum clássico, vai conseguir ler esse aqui facilmente, porque ele é escrito de uma forma muito leve, de uma forma muito fluida. Então, ele não se prende a palavras difíceis, por exemplo, né, que é uma coisa que dificulta o acesso aos clássicos. Ele é uma escrita maravilhosa e ainda por cima bem humorada, sabe? Às vezes você se pega rindo lá nesse livro, às vezes tem aquele negócio, aquele clima de suspense, aquele mistério gostoso e ao mesmo tempo tem muito bom humor. Tem uma resenha dele aqui no meu canal também, então vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá ver, porque já deu pra ver que eu amo esse livro, né? Eu sou apaixonada por ele. Agora eu vou indicar 2 livros que são um pouquinho assim contraditórios, né? Algumas pessoas vão concordar comigo que são bons para iniciantes, outras não. Eu trouxe porque foi a minha experiência de primeiro contato com clássicos. Então eu vou trazer aqui Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse é um livro que foi o meu primeiro contato com clássicos, que me fez querer ler clássicos com intenção. Porque antes eu lia clássicos, mas não falando assim, eu vou ler esse livro porque ele é um clássico. Aí, teve uma promoção do Clube de Literatura Clássica, isso acho que foi em 2022, eu anotei aqui o ano, mas eu acho que foi 2022 que eu adquiri esse livro, foi. Eles lançaram, né, Jane Eyre, e aí teve uma promoção que eu paguei, tipo assim, R$35 no box de Jane Eyre pra poder experimentar como que era o clube. E aí, assim que esse livro chegou, eu achei ele lindíssimo nessa capa. Essa é a minha capa favorita do clube até agora, inclusive. Assim que chegou na minha casa, eu já comecei a ler ele. E é um livro que me prendeu do início ao fim. Eu não tinha essa questão de ler muito clássicos nem nada, e o clube me trouxe essa proximidade. Porque depois que eu li esse livro aqui, eu comecei a ficar muito intrigada querendo ler clássicos. E aí eu entrei em um projeto comigo mesma de ler todos os livros mais importantes das irmãs Brontë, e foi aí que eu comecei a ler clássicos e pesquisar mais sobre os clássicos e tudo mais. Então, o meu caminho para os clássicos foi Jane Eyre, que é um livro que narra, né, a história dessa protagonista, a Jane Eyre, uma menina órfã, vivendo uma situação muito difícil e tendo que conquistar tudo por si mesma. Então ela vai ali trabalhar como preceptora para poder ascender, né, na vida, poder ter ali oportunidades que não eram garantidas a uma mulher. Ela é retratada aqui como não era uma mulher assim muito exuberante, muito linda, então ela teria que traçar o caminho dela através do trabalho e do esforço. E aí a gente conhece a Jane Eyre,
A gente segue, né, um romance de formação, então a gente segue ela pequenininha até ela crescida. E aí aqui tem algumas cenas que são muito divertidas e que eu ri muito. Assim, os diálogos da Jane Eyre com o Sr. Rochester são diálogos muito marcantes, e até eu marquei alguns aqui que me causaram algumas risadas. A gente tem um suspense maravilhoso que faz a gente continuar, assim, querendo saber o que vem logo após a outra página, porque é realmente uma história muito interessante, né? A Jane Eyre, ela vai trabalhar na casa do Sr. Rochester e lá ela descobre que tem algum mistério muito intrigante naquela casa, que vai se desdobrando e a gente vai descobrindo o que é esse mistério. Nós temos aqui um personagem muito contraditório, que é o Sr. Rochester, porque embora podemos falar assim, tem uma história de amor aqui, mas é com um personagem muito contraditório. O Sr. Rochester, ele não pode ser considerado ali meio que... Não pode ser considerado um mocinho da história, né? Ali o par perfeito. Então, é um personagem bem cinzento, bem complicado, e eu gostei muito, né, desse livro, até ali metade, mais ou menos, eu fui seguindo ali, gostando muito da Jane, mas eu acho que do meio pro final, ela muda completamente por causa desse homem, e não de uma forma boa, sabe? Mas é um livro maravilhoso e que me prendeu do início ao fim. Então leiam e descubram por si mesmos os mistérios que cercam essa casa. Leiam, que é maravilhoso. Ele é maiorzinho, né? Ele é um livro grande, mas ele vale a pena, vale cada página, e eu não acho que seja uma leitura difícil, tá? É uma leitura tranquila. Agora, o quinto livro que eu vou indicar é um livro que eu tinha medo de ler, e aí foi bem nessa época, né, que eu fui fazer o projeto de leitura de ler As Irmãs Brontë depois que eu li de janeiro. Então, eu já comprei O Morro dos Ventos Vivantes, Agnes Grey, da Anne Brontë, e A Inquilina de Wildfell Hall. E aí eu fui lendo todos, assim, não é a facilidade, né? Eu li os dois da Anne Brontë. E eu estava com muito medo de ler esse livro aqui, que é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Eu tinha receio de ler esse livro, de tanto que as pessoas falavam que era um livro difícil, que era complicado de ler, que era ame ou odeie. Enfim, eu tinha medo de ler esse livro aqui, até que eu li. E eu vi que não tinha porque eu ter tanto medo de ler esse livro, tanto receio de ficar nessa questão de todos os personagens são odiáveis, não sei o quê. Esse é o ponto de Emily Brontë. Ela cria personagens detestáveis, personagens horríveis, mas mesmo criando personagens horríveis, ela te prende nessa história e ela faz você se apaixonar por essa história. Esse é um dos meus clássicos favoritos. Ele está ali no topo dos meus clássicos favoritos, junto com Ana Karenina e O Morro dos Ventos Vivantes, que são os meus queridinhos. E tem motivo para isso, sabe? Ele tem uma escrita que é um pouquinho mais complicada, né, do que os que eu falei anteriormente. Ele talvez seja mais para você ler mais para frente mesmo. Depois que você lê os que eu indiquei primeiro, foi meio por ordem de complexidade, né? Se bem que O Fantasma da Ópera poderia estar em primeiro lugar, porque ele é o mais fácil de ler. Mas aí Jane Eyre é mais complicado, podemos dizer assim. E aí O Morro dos Ventos Vivantes tem uma linguagem mais poética. E é isso que abrilhanta muito, porque a escrita da Emily Brontë é fantástica. Esse foi o único romance publicado pela Emily Brontë e ela mostrou toda a sua maestria nele. Aqui nós temos uma casa misteriosa, ali o Morro dos Ventos Vivantes, que é cercado de histórias, cheio de histórias que se passam ali nesse morro, com uma família um tanto complexa, com personagens muito complexos. Essa, embora seja vendida como uma história de amor,
não é muito bem uma história de amor, né? Aqui nós temos um relacionamento tóxico mostrado em sua essência. Nós temos aqui o relacionamento entre a Catherine e o Heathcliff, que é um relacionamento complexo, em que ambos são tóxicos um para o outro. E aí a gente vai vendo o tanto que esse relacionamento acaba afetando gerações e o tanto que a vida do Heathcliff influencia muito em tudo, né? A forma como ele foi tratado ali na infância e a forma como a vingança é levada até a última gota e o quanto isso degrada todas as pessoas ali, né? Esse, mais do que um livro de romance, esse é um livro sobre vingança, sobre relacionamentos tóxicos, sobre essas relações abusivas e o que elas fazem com a gente, como que elas destroem tudo que há, sabe? Muito além da própria vida das pessoas que estão ali envoltas no relacionamento. Então, esse é um livro ótimo e que você deve ler. Mesmo que você seja iniciante, não fica com medo, não, porque esse livro nem é tão difícil de se ler assim. Você vai amar ou você vai odiar, com certeza, mas você tem que ler ele, porque ele é um dos livros que você tem que ler antes de morrer. Ele é maravilhoso, incrível. Então é isso, eu queria trazer esses livros aqui para vocês, né? Deu para entender que, assim, esses dois últimos não são tão fáceis de se ler, né? Mas vale um pouquinho do esforço. Mas eles também não são difíceis, tá, gente? Não são livros muito difíceis. Parem de ter medo de ler clássicos, tá, gente? Porque, sim, tem clássicos que são difíceis de ler. Então, tem clássicos que a gente fica ali brigando um pouquinho com a leitura, tendo que pesquisar palavras, pesquisar termos e tudo mais. Mas quando você pega o gosto e quando você encontra histórias realmente muito boas, vale o esforço, sabe? Eu acho que esses dois aqui, eles valem o esforço. E depois que você lê eles, qualquer coisa, você vai ver diferente os clássicos, sabe? Esses dois aqui. Eu acho que todos os livros das Irmãs Brontë, né? Eu acho que foi muito importante para mim eu começar pelas Irmãs Brontë por isso. Porque lendo Jane Eyre, eu fiquei curiosa para saber mais sobre as Irmãs Brontë. Eu fui assistir filme das Irmãs Brontë, pesquisei sobre elas, sobre a vida delas. Sabe quando você sente aquela vontade de mergulhar realmente no contexto, em tudo que se trata aquele livro? Foi isso que aconteceu comigo quando eu estava lendo Jane Eyre. De tão bom que é esse livro. Ele te prende de um jeito, te transporta, assim, para outra realidade. E você não quer deixar ele de lado. Então, assim, essa experiência, né, de ler as Irmãs Brontë, ler O Morro dos Ventos Vivantes, ler Inquilina de Woodfall Hall, que são livros também que eu recomendo, tá? A Inquilina de Woodfall Hall e Agnes Grey, inclusive, eu acho que Anne Brontë escreve de uma forma mais simples, sabe, de se ler, é mais fácil de se ler também. Mas não foram histórias que me prenderam tanto quanto essas duas aqui. Mas recomendo ler As Irmãs Brontë. Eu não li os outros livros da Charlotte, que ela tem vários livros publicados, né? Mas ter essa experiência de contato fez com que eu me apaixonasse pelos clássicos e, de certa forma, criasse esse canal. Porque foi aí que eu comecei a pesquisar sobre literatura, tentar mergulhar em cada livro, tentar descobrir ali o contexto histórico, as coisas que estão acontecendo ali, por que aquele livro é tão importante para a literatura mundial, para a história mundial, porque muitos livros são muito importantes para a história e não só para a literatura. Então, é isso, né? Eu sou apaixonada por esse tema, inclusive acabei fazendo meu TCC sobre a escrita justamente inspirada em um livro da Virginia Woolf. Então, assim, eu sou apaixonada por literatura. Deu pra notar, né? Por isso que eu criei um canal de literatura. Mas é isso, gente. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Deixe seu comentário aqui. Qual livro que você recomendaria para um iniciante ler? Eu trouxe algumas dicas aqui fora do óbvio, né?
alguns livros que não são muito citados nessas listas e que eu acho que às vezes são até um pouquinho esquecidos, viu? Porque O Fantasma da Ópera e O Grande Gatsby, eles são esquecidos pra caramba das listas, né, gente? E são livros maravilhosos que vocês devem ler também. Então é isso, tchau, até o próximo vídeo.